Danário, te convidei também hoje aqui para falar um pouquinho sobre essa tua estada lá em Israel. Quanto tempo tu ficaste lá e o que tu traz nessa bagagem sobre o Estado israelense lá no Oriente Médio? Legal. Muito bom falar sobre isso, Alex. Na verdade, eu tive um período aí cheguei anteontem, fiquei 13 dias entre sair e voltar aqui para o Brasil. O objetivo da minha viagem faz parte do meu projeto desse ano de avaliar alternativas de negócio e tecnologia. Eu vinha planejando, eu fui no início do ano para o Vale do Silício, para a Europa, né? E tinha planejado incluir nessa avaliação Israel. Então o propósito meu da viagem foi muito de visitar empresas de tecnologia, centros de pesquisa no agro e pesquisa em tecnologia, agência de promoção de tecnologias que eles têm lá. Enfim, fazer uma viagem olhando por esse aspecto do empreendedorismo, da capacitação e da criação de startups, empresas jovens que trazem tecnologias disruptivas, né? Então, assim, eu passei esses dias entre Tel Aviv, Jerusalém. O Estado de Israel é muito pequeno, né? Então você cobre ele, vai um pouco para o norte, um pouco para o sul e um pouco para o oeste, você cobriu o estado de Israel. Rio Grande do Sul? Não, muito pequenininho. O negócio é uma faixa, né? Pegasse aqui a faixa da Lagoa e do litoral norte ali. Então, assim, é um negócio pequeno, assim, tu circunda ele de norte ao sul em 5 horas, 4 horas, sei lá. Então, assim, a gente visitou, e era uma missão de visitas a essas empresas e centros de tecnologia, que no Frigir dos Ovos, e depois eu passei mais um tempo fazendo turismo, né? Afinal é a Terra Santa, né? A história ali é um negócio fenomenal, né? Mas o foco foi realmente tecnologia. Traz, assim, a grande conclusão, né? Que eles criaram um Estado, uma economia a partir da escassez, ou seja, tudo é escasso lá. Quando o Estado de Israel foi fundado em 48, 47, ali que, né, Oswaldo Aranha assinou lá na ONU aquele negócio, aquilo lá era um negócio super... Tinha 500 mil pessoas naquela região ali, né? Algumas cidades muito antigas e tal. E aí, a partir de então, a partir daquela escassez de água, de infraestrutura, de tudo, eles formaram uma economia muito pujante. Hoje você vai lá, é impressionante. São um centro de desenvolvimento de tecnologia super avançada. Referência, né? 350 das maiores 500 empresas do mundo têm centros de pesquisas localizados em Israel para desenvolver. Coca-Cola, pensa qualquer marca, GM, Coca-Cola, carro, todo mundo tem lá, Intel, né, de chips de computador. Então, 350 centros de pesquisas de grandes empresas localizados em Israel. Por que isso? Porque eles investiram muito ao longo do tempo a partir dessa escassez em construir soluções inovadoras, e esse senso de empreendedorismo derivou para uma economia muito pujante, muito simples, muito focada em resultado. E que hoje, né, uma população de 9 milhões de pessoas com um PIB per capita gigante, né, muito dinheiro circulando lá a partir da tecnologia e da educação. A educação, para mim, eu acho que está na base de tudo, né? Os centros que eu vi lá de tecnologia baseados na quantidade de pessoas com alta qualificação. Eu fiz umas, 20 reuniões e me impressionou as pessoas com quem eu conversei. E na agricultura, Danário? Eles têm um processo lá de dessalinização da água também, que é bem interessante, né? 80% da água consumida em Israel hoje é dessalinizada. É do mar. É do mar. Pega a água do mar, tira o sal, por tecnologia de uma membrana lá, é caro, mas a água já tem, assim, um fornecimento garantido, que é o problema inicial da vida deles, né, no estabelecimento da E é uma das intenções de Jair Bolsonaro é tentar trazer essa tecnologia para cá em troca daquele agrado. Até eu pensei que tu estava indo em missão secreta lá do Bolsonaro para tirar a embaixada lá de Tel Aviv para Jerusalém. O que significa essa retirada da embaixada de um local para o outro? Qual é o simbolismo que tem isso aí? É um simbolismo muito grande, mas antes de falar do simbolismo, eu vou falar sobre esse negócio que tu falou. Em várias das reuniões que eu tive por lá, foi mencionado a eleição no Brasil. De uma maneira geral, o israelense, seja ele de origem judaica, né, ou os árabes que tem lá, né, muçulmanos,
falei com vários, né? E fala que é do Brasil, começa a conversar, bater papo e tal e tal. Nós somos muito bem-vindos. Então, assim, ontem até eu tive conversando com o Gidião lá na Farsul, né? Relatando a viagem, e eu falei sobre isso, de que o brasileiro é muito bem-vindo. E o Gidião disse, olha, dona, a minha opinião é exatamente essa. A gente tem que se orgulhar de ter um passaporte brasileiro que não tem, a gente negocia com todo mundo, a gente é do bem. Pela né? neutralidade. Isso é complicado e tem que manter. Exatamente. O futebol e tal e tal. Então, assim, o passaporte brasileiro ele é muito valorizado. E nas conversas, ao falar que é brasileiro, de uma maneira geral, o povo é muito instruído e sabe do negócio, sabe da eleição, sabe que houve uma eleição onde a esquerda foi trocada por uma linha mais de direita e de um futuro presidente que já demonstrou boa vontade com Israel. Então, assim, nas reuniões, isso aí. E eu fiz a pergunta, exatamente. Me diz uma coisa, eu como brasileiro estou aqui, estou vendo esse negócio, há uma discussão lá se vocês, judeus, gostariam dessa mudança ou não. De uma maneira geral, eles são favoráveis porque isso consolida para eles a capital e o pensamento. A capital de Israel é Jerusalém, não é Tel Aviv. Né? Então a capital... Tel Aviv é onde está a faixa de Gaza ali, né? Não. Se for olhar assim, é uma faixa de norte a sul, né? Bem mais comprida do que larga. Tel Aviv fica mais ou menos no centro do país, na beira do mar, na beira do Mediterrâneo. A faixa de Gaza é bem ao sul, na beira do mar, na fronteira com o Egito ali. Ali é complicado. Ali é que é a conflagração. Ali, por uma questão, depois a gente entra na parte religiosa se tu quiser, mas ali que é o problema. De uma maneira geral, Tel Aviv é muito turismo e negócio, né? Uma cidade super cosmopolita. Jerusalém, a capital de Israel, é onde está o primeiro-ministro, onde está o parlamento, é onde tudo acontece, é Jerusalém. E por que as embaixadas estão lá em Tel Aviv? Porque há um questionamento na ONU lá atrás, então assim, são poucos. Os Estados Unidos, quando declarou isso ano passado, acho que o Trump declarou, causou um rebuliço, mas assim, declarou não, e trocou, né? O local da embaixada. Sim, mas quando ele declarou, houve essa discussão. Tá, então, mas a visão dos israelenses, então, assim, qual é a visão deles? É que sim, as embaixadas têm que estar localizadas em Jerusalém, porque é a capital. É porque aí reforça mais a legitimidade do Estado de Israel. Exatamente. Porque há uma preocupação sempre dessa legitimidade, né? E eu perguntei, mas isso não causa apreensão em relação a eventuais represálias e tal? Não, a gente acha que isso aí é uma decisão correta. E de uma maneira geral, há uma pré-disposição das pessoas, com todos que eu falei, com institutos, com pesquisa, todo mundo sabe do novo governo, de querer ajudar, entendeu? De querer participar. Quando eu voltei, na quinta-feira, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro, anunciou que vai vir na posse do Bolsonaro. Então, assim, há uma pré-disposição. Rápida resposta, né? No outro dia. No outro dia. Então, assim, acho que tem muita oportunidade, tudo que eu vi lá, Alex, de transferência de tecnologia, de transferência de conhecimento, de uso de tecnologias hoje desenvolvidas em Israel, especialmente na área de imagem, inteligência artificial e processamento, por todo esse aparato que eles têm lá. Então, é muito legal. É realmente hoje Israel reconhecida como um segundo polo pós-Vale do Silício. Então, o Vale do Silício hoje é tido como o grande sendo a meca tecnológica mundial. Israel está tentando se posicionar como sendo um país dessas startups. Eles até se vendem como Israel, the Startup Nation. Israel, a nação das startups. E esse foi também um dos objetivos para tu ir lá, porque tu está envolvido nisso aí, né? E aí, em agricultura, que tu perguntava, eles têm uma expertise muito forte em agricultura, porque eles trabalham a agricultura a partir da escassez. Ou seja, não tem abundância de nada, tem abundância de sol, né? Mas o resto todo tem que ser controlado. Então, importam muito. Importam muito. A agricultura de Israel ela foi desenvolvida a partir da criação lá no início do século XX de um sistema de irrigação que começou a dar a oportunidade de cultivar. Da metade para o norte de Israel até chove 1.000 milímetros por ano, que não é pouco, né? É um negócio que é legal. O problema é a sazonalidade. Então, assim, não consegue ter um campo de grama porque vai passar 7, 8 meses sem água nenhuma, depois vai chover. Então, você não consegue continuidade. Aí, quando houve o desenvolvimento da irrigação, eles começaram a poder ter alternativas. E pelo que eu vi, houve uma profusão diversificada de agricultura
em condições artificiais. Que num primeiro momento era importante para a subsistência e para garantir o Estado, a ocupação, mas ao longo dos anos foi mudando e hoje eles se especializaram em algumas coisas de produção lá. Então, assim, importa muita coisa porque eles não produzem uma variedade, né? E nós aqui somos ricos nisso, a gente tem uma diversidade maravilhosa no Brasil. Eles não têm, é um negócio pequeno. E o que é a população lá? Deve ter muita população flutuante também. 9 milhões de pessoas é o que é a população de Israel. A agricultura hoje ela está focada na parte sul de deserto em pimentão, pimentas, e se especializam nisso. Aí tem depois mais para o centro a citricultura importante, né? Aí tudo irrigado, né? Tu anda em Tel Aviv e viaja, tudo que vê que é verde na beira das estradas tem caninho com água pingando. Tudo consumo interno. O país inteiro, ele nessas onde tu passa e tem verde, é cabeado de mangueirinha que pinga água de reutilização. Então, na agricultura se usa água que veio de reutilização. Eles hoje têm sistemas de saneamento que pega água de esgoto e transforma ela em água potável. Então, assim, essas tecnologias que os caras desenvolveram são fenomenais. E a dessalinização, que começou há 10 anos e especialmente nos últimos 5 anos houve um boom o maior volume, começou a diminuir custo. Eu acho incrível. 80% da água consumida é de dessalinizado. Isso é uma maravilha, né, imagina o Nordeste aqui, tu tem mar para cima, tu tem mar para baixo, a gente está falando Nordeste por causa da aridez, da secura. Tu imagina tu conseguir trazer essa tecnologia para cá. Aí esquece o Rio São Francisco. Não, mas aí o ponto, eu acho que a tecnologias de uma maneira geral, não é só o dessalinizar, é usar bem a água, usar também o equipamento certo, é usar planejamento, essas coisas, racionalizar, essa coisa da gestão, que os caras têm uma experiência muito importante. E pode ser, né, Alex, assim, ó, olhando para o cenário de Brasil, se puderem ajudar para resolver o problema, ou parcialmente o problema do Nordeste, cara, isso faz uma mudança no perfil da economia nacional impressionante. E para aqueles que mexem com política, que não é o meu caso, esses caras podem ter um uso interessante de finalmente eliminar o problema do Nordeste e eliminar, né, essa sequência de dependência de votos na esquerda lá que fica atrelada a programas sociais. Nós não queremos programa social, né? Nós queremos resolver os problemas. As pessoas têm que, né? Essas pessoas não têm que planejar ganhar Bolsa Família, têm que planejar, empreender, crescer, produzir, gerar renda, gerar emprego. É isso que tem que fazer. Então, talvez uma aproximação aí como está se desenhando pode ser positiva nesse sentido. Mas eu acho que tem muita experiência lá, eu acho que vai trazer muita integração, uma eventual aproximação desses dois países, e de qualquer maneira está acontecendo. Tem as empresas, eu visitei várias empresas que estão aqui no Brasil, né? Tem uma empresa especialmente a Taranis, que eu conhecia já no Brasil, fui lá visitar o presidente. Os caras, a partir de imagens de satélite, de drones, hoje administram a gestão da lavoura com precisão de 0,8 milímetros, consegue ver a lagarta, enxergar o que está acontecendo. Então, assim, você começa a predizer. Imagina, você está lá a cada 2, 3, 4 dias, faz um voo de avaliação, você enxerga. Quando começa o problema da lagarta, num pequeno pedaço da lavoura, entendeu? O que a gente faz aqui, quando a gente vê a lagarta já comeu, nós temos que meter um trator, né, o pulverizador que tu estava falando aqui do problema da deriva, né, gigante, que vai botar um monte de produto. Não, se você faz predição, vai lá e trata naquele lugar com um drone direto e tal. Então, muitas tecnologias hoje desenvolvidas a partir da experiência deles em inteligência artificial, em drone, em imagem, por causa do exército deles, tá? Esse é um ponto importante. O exército israelense é muito forte, né? E desenvolve, diferente do exército. É meio chato falar isso. O cara vai para o exército no Brasil para fazer exercício, comer e negócio. O exército lá não, cara. O cara tem que fazer descobrir que é o terrorista, fazer programa de computador para hackear o terrorista, para aumentar a segurança. Então, assim, ó, o exército exerce um papel lá muito importante de disseminação de tecnologia. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que pode trazer para cá. Já tem empresas, essa
floresta que eu visitei tem 2 milhões de hectares monitorados de soja e milho no centro-oeste brasileiro, né? A segunda que eu vi de árvore está já lá fazendo projeto piloto na Citrosuco para eliminar o greening, que é um dos grandes problemas da citricultura brasileira e mundial, né? Então, assim, essas tecnologias vão estar aí, são coisas disruptivas e que a gente tem que estar atento. E é por isso que eu fui passar esse tempo lá e dar uma olhada nesse negócio. E traz para nós as informações, não só agora, mas também para usar depois. Baita experiência, Dona Ari. Muito obrigado pela tua contribuição aqui. Que é isso, estamos juntos. E vamos estar, então, primeiro no dia 12, né? É o dia 12 que o Antônio da Luz vem aqui na reunião almoço do nosso Sindicato Rural de Camaquã, né?